Olá, o meu nome é Tiago, sou enfermeiro e trabalho em um hospital a qual não irei revelar o nome por questões de segurança. Eu vou contar duas histórias que rodam aqui no hospital por onde eu trabalho. Eu não sei se aconteceram aqui, mas elas são sempre contadas pelos gélidos e sombrios corredores desse hospital. Então, vamos lá. Havia um enfermeiro chamado Carlos que trabalhava no Hospital Geral da cidade há muitos anos. Ele era conhecido por ser muito dedicado e sempre cumprir suas tarefas com eficiência e profissionalismo. Mas em um dia ele viu algo que mudou a sua vida para sempre. Era uma noite escura e tempestuosa e Carlos estava trabalhando sozinho no turno da noite. Ele estava fazendo as suas rondas pelos corredores vazios do hospital quando de repente ouviu barulhos vindo de uma das salas. Ele se aproximou lentamente e hesitante, mas quando chegou na porta, ele viu algo que o deixou completamente horrorizado. Lá no meio da sala havia uma mulher fantasmagórica flutuando no ar. Os seus olhos estavam vidrados e a sua expressão era de dor e sofrimento. Carlos ficou paralisado de medo e sem saber o que fazer, mas então a mulher começou a se aproximar dele bem devagar e de forma ameaçadora. Ele até tentou fugir, mas as suas pernas estavam congeladas. A mulher chegou mais perto, até que Carlos pôde sentir a sua respiração gelada em sua pele. Ele tentou gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Então, de repente, ela desapareceu. Carlos, nesse momento, saiu correndo do hospital e procurou por ajuda. Mas quando ele contou aos outros sobre o que tinha visto, ninguém acreditou nele. Eles acharam que ele estava tendo alucinações devido ao estresse e cansaço excessivo. Mas a partir daquela noite, Carlos começou a ter visões frequentes da mulher fantasma. Ela aparecia em todos os lugares, sempre o assombrando e ameaçando. Ele até tentou procurar por ajuda, mas não houve nada que pudesse ser feito. Aos poucos ele foi ficando cada vez mais obcecado com a mulher fantasma e passou a investigar a sua história. Ele descobriu que ela tinha morrido no hospital anos antes, vítima de uma doença incurável, e que desde então a sua alma não tinha descansado em paz. Mas a verdadeira surpresa veio quando Carlos descobriu que ele mesmo tinha sido o enfermeiro responsável por cuidar dela durante sua doença, e que na época ele não tinha prestado atenção devida à paciente, o que teria levado à sua morte prematura. A partir desse dia, Carlos foi perseguido e atormentado constantemente, até que, já ao ponto de enlouquecer, não suportou mais aquela situação. E então, em uma noite, ele subiu no telhado do hospital na qual ele trabalhava e se jogou de lá de cima, pondo assim um fim em sua vida, porém não em seu tormento. Pois até hoje dizem ouvir gritos de homem no telhado daquele hospital, o que nos leva a crer que Carlos se livrou do tormento espiritual em vida. Porém, hoje ele permanece preso naquele hospital junto com o espírito da mulher que fez ele tirar a sua própria vida. E hoje os dois dividem o seu sofrimento eterno. Já na outra história, dizem que havia um enfermeiro chamado Luiz e que trabalhava em um hospital antigo e sombrio, com uma história sinistra de mortes e desaparecimentos. Luiz sempre sentiu uma presença estranha e assustadora no local, mas nunca deu muita atenção a ela. Certa vez ele estava trabalhando na noite, sozinho no corredor escuro, quando viu uma mulher vestida de branco flutuando no ar. Ela parecia estar olhando diretamente para ele, com seus olhos vazios e a aparência fantasmagórica. Luiz ficou paralisado de medo, mas a mulher desapareceu em um piscar de olhos. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Luiz ouvia passos fantasmagóricos. Ele sentia respirações quentes em seu ouvido e via sombras se movendo pelos cantos do hospital. Ele ficou tão obcecado com a mulher que ele viu que ele começou a investigar a sua história. Ele descobriu que a mulher era uma paciente do hospital e que havia morrido anos antes vítima de uma doença misteriosa, que hoje sabemos ser catalepsia.
Dizia-se que ela havia sido enterrada viva e que seu espírito ainda assombrava o hospital procurando por vingança. Luiz ficou obcecado em encontrar a verdade sobre a morte da mulher e começou a fazer perguntas aos outros funcionários do hospital. Mas todos pareciam ter medo de falar sobre o assunto e o alertaram para que deixasse de investigar. No entanto, ele não desistiu e continuou a sua busca, até que em uma noite o espírito da mulher apareceu diante dele em sua forma mais aterradora. Ela o acusou de ser responsável por sua morte e ameaçou vingar-se. Luiz até tentou fugir, mas foi pego pelo espírito e preso em um dos quartos do hospital, onde ficou preso para sempre com o espírito da mulher o assombrando pelo resto de sua vida. Ninguém nunca mais ouviu falar do enfermeiro Luiz. Desde então, dizem que o espírito da mulher ainda assombra o hospital procurando por sua vingança contra aqueles que a prejudicaram. E aqueles que ousaram investigar a sua história acabam sendo perseguidos pelo espírito da mulher e presos para sempre em seu mundo sombrio e assustador. Já que esse não foi o primeiro caso de desaparecimento naquele hospital por conta dessa tal lenda, e com certeza não foi o último, você que está ouvindo essa história, topa irmos até lá para investigar? Ou será que você tem medo de enlouquecer sendo atormentado por um espírito a ponto de se matar? Ou quem sabe até você tem medo de ninguém nunca mais ouvir falar de você, pois você simplesmente pode deixar de existir. Boa noite.